Algumas pessoas simplesmente nascem com uma vantagem, às vezes o cara nasce em berço de ouro e fica bem mais fácil a vida, bem resolvido, bem nascido. E às vezes a pessoa nasce com um pouco mais de dificuldade e joga a vida no hard. E assim também é com as placas de vídeo. Algumas placas de vídeo simplesmente nascem bem, são bem posicionadas, trazem um bom desempenho, um bom custo-benefício, enquanto que outras vão ter que batalhar muito, mas quem sabe elas podem crescer na vida, ou de repente descer na vida, pelo menos no que se refere a preço. Assim foi com a RX 6600, que não foi o melhor lançamento do mundo, mas agora parece que se tornou um bom custo-benefício. Mas será que ela compensa para você? Vale a pena? É o que a gente vai descobrir fazendo alguns testes e mostrando para vocês a performance da RX 6600 comparado com outros modelos que talvez você queira comprar. Não era pra isso aqui estar pronto pra gente gravar? Peraí. Vocês estão jogando ao invés de ajeitar tudo aqui pra gente gravar? Vocês estão querendo me afundar? É que o redator e eu combinamos de te afundar. Só que no World of Warships. E não tem problema nenhum, porque ele é o patrocinador de hoje. Ah, então nesse caso todo mundo sai ganhando, porque o World of Warships é um jogo gratuito para computador. E ele possui mais de 400 navios de guerra, muitos deles com inspirações em navios reais, e alguns que só existiam no papel ganharam vida no jogo. São várias classes de navios, cada uma com seu próprio estilo, contra torpedeiros, encouraçados, cruzadores, porta-aviões e até submarinos, que batalham em mais de 40 mapas diferentes com gráficos incríveis e climas dinâmicos. Você vai se juntar a mais de 44 milhões de jogadores, e World of Warships recebe novas missões e eventos frequentemente. Inclusive, Godzilla vs Kong, Transformers e Azur Lane já passaram pelo jogo e muitos outros estão por vir. Você pode jogar sozinho ou em uma divisão com seus amigos e conquistar os mares em World of Warships. Cada navio precisa de um comandante e você tem uma variedade enorme deles para escolher e customizar suas habilidades. Também são diversas nacionalidades de navios no jogo, incluindo navios e combatentes brasileiros, como por exemplo o contra-torpedeiro Juruá e o cruzador Almirante Abreu. Além de tudo, você também pode customizar e fazer upgrade de seus navios de guerra. Show de bola, baixa aí nós joga em trio. Então já vou aproveitar e usar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E você pode aproveitar e já que vai criar a sua conta, utilizar o código FIRE. Com ele você recebe o navio Premium USS Texas, 20 camuflagens, 200 dobrões, 7 dias de conta Premium e 1 milhão de créditos. Mas é bom lembrar que o código só é válido para novos jogadores. Quanto mais gente na divisão, melhor. Pera. Você não tá esquecendo de nada, não? Epa. O vídeo. Pois é, a vida da RX 6600 não começou muito fácil. Ela teve um lançamento no mínimo conturbado e a recepção foi bem negativa. Isso porque ela se encaixava num patamar de performance e preço que simplesmente não fazia sentido, principalmente com uma RX 6600 XT no mercado, ou mesmo com a boa e velha RTX 2060 que ainda se encontrava no mercado. Na verdade, ela ainda se encontra no mercado. Mas com o passar do tempo, parece que as coisas foram estabilizando e a RX 6600, que talvez não seja a melhor placa do mundo para mineração, começou a ter uma disponibilidade e começou a sobrar um pouquinho na prateleira, o que é uma boa notícia para você que está pensando em comprar uma placa de vídeo para 1080p ou quem sabe para outras resoluções, e também com suporte a Ray Tracing, uma placa da nova geração da AMD com suporte às últimas tecnologias. Mas a dúvida que fica é, será que compensa investir numa RX 6600 com tantas outras alternativas ali nesse meio campo do 1080p? Pois é, com o lançamento da RTX 3050 a dúvida ficou ainda maior, já que a RTX 3050 chegou por um valor menor. Mas por outro lado, com o lançamento da RX 6500 XT, eu acho que não restou muita dúvida de que a RX 6600 está anos-luz à frente da 6500 XT. Mas se sobrou alguma dúvida, se ainda resta alguma dúvida na sua cabeça, a RX 6500 XT está bem atrás da RX 6600. Portanto, ela acaba sendo uma alternativa para outros modelos da concorrência ou para quem ficou órfão de modelos da geração passada, como a RX 5600 ou mesmo a RX 5500. Mas será que a performance dela é suficiente? Vale a pena investir nessa placa? Será que ela vai entregar realmente o que você precisa? Bom, eu resolvi fazer aqui alguns testes e comparar com alguns outros modelos que estão ali mais ou menos na mesma faixa de preço ou que podem ser uma alternativa para a Full HD. Dentre eles eu comparei com a RTX 3050, RTX 2060 e com a RTX 3060, contra quem ela supostamente deveria concorrer. Será que ela concorre mesmo? Ou será que ela ficou mais para uma RTX
3050 e mais. Será que compensa investir tudo isso ou melhor ficar ali perto com uma RTX 3050? Para isso eu fiz aqui alguns testes, eu rodei alguns jogos em Full HD em 1440p pra gente descobrir se realmente vale a pena, qual que é a performance, como que é o consumo e como que ela funciona, por exemplo, em Ray Tracing. Será que ela é uma placa suficientemente capaz para Ray Tracing? Em relação às especificações, ela fica bem próximo das concorrentes. Ela tem 8 GB de memória GDDR6, o que fica bem próximo de uma RTX 2060 com 6 GB, ou mesmo de uma RTX 3050 com também 8 GB GDDR6, ou talvez uma RTX 3060 com 12 GB de memória. Mas será que isso faz diferença em Full HD? Bom, para descobrir isso só com alguns testes. Mas mesmo tendo um pouquinho menos de memória do que a RTX 3060, na verdade os 8 GB já são suficientes para Full HD hoje em dia. É bem diferente dos 4 GB da 6500 XT, é meio que o dobro, mas ele é mais do que suficiente para Full HD hoje em dia. Em relação ao consumo, a AMD diz que a placa tem um consumo típico de 132 watts, enquanto que o modelo da Sapphire, testado aqui, tem 140 watts. A fonte recomendada pela AMD é uma de 450 watts, enquanto que a Sapphire recomenda uma de 500 para esse modelo. Os clocks do modelo Sapphire Pulse, testado aqui, são os mesmos de referência, 2044 MHz de estoque e 2491 de boost. A placa traz ainda 32 MB de Infinity Cache e também opera em PCI Express 4.0 X8, que é a mesma interface que a RTX 3050, por exemplo, traz, diferente de uma RTX 2060 ou mesmo de uma RTX 3060. Mas como nós já tratamos aqui no vídeo sobre a RX 6500 XT, isso não deve trazer prejuízo de performance perceptível para você, diferente de uma RX 6500 XT. Ela tem memória suficiente e ela também tem 128 bits, diferente da RX 6500 XT que só tem 4 GB, onde ela pode precisar bem mais da largura de banda e do PCI Express 4.0. Então mesmo que você utilize em PCI Express 3.0, você vai ter uma boa performance. E na verdade foi o que nós testamos por aqui. Nós testamos com PCI Express 3.0 numa X470. Lembrando que na 2060 é PCI Express 3.0 X16. Ah, Robson, mas isso vai afetar em alguma coisa? Não, se você tiver placa-mãe PCI Express 3.0 ou 4.0, elas vão funcionar do mesmo jeito e nesse caso aqui especificamente, você não deve notar nenhuma perda de performance. Então não importa se a sua plataforma é 3.0 ou 4.0, ambas vão ser compatíveis. Mas para dar uma olhada na performance, ver se realmente compensa essa placa e como ela se sai frente às demais, eu resolvi testar aqui em alguns jogos com a nossa plataforma com o Ryzen 9 5900X, com o ML240L V2 da Cooler Master, numa placa-mãe Aorus X470 Game 7 Wi-Fi, 32 GB de memória 3600 MHz Kingston Fury Renegade, um NVMe NV1 de 2 TB da Kingston e uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. Como sempre eu testei em jogos mais novos, os jogos mais antigos e alguns com Ray Tracing em Full HD e em Quad HD pra gente ter uma noção aí da performance. Lembrando que essa não é uma placa recomendada para Quad HD, mas nós resolvemos testar mesmo assim para ver como vai ser a performance e talvez como vai envelhecer, ou seja, no futuro como é que essa placa deve envelhecer ou as demais concorrentes, se tem alguma diferença de Full HD para Quad HD na correlação de performance. Então vamos dar uma olhada aí nos resultados, começando por Full HD. Em Control, contudo no Ultra, a RX 6600 conseguiu chegar na casa dos 60 FPS de média, colando na RTX 2060 e deixando a RTX 3050 para trás. As mínimas ficaram nos 52 FPS. A RTX 3050 abriu uma grande diferença, tanto nas médias quanto nas mínimas, fazendo 73 FPS de média e 62 de mínima. Em Cyberpunk 2077, contudo no Ultra, um empate técnico entre a RX 6600 e a RTX 2060, com 52 e 54 FPS de média e 43 e 45 de mínima. A RTX 3060 não ficou muito longe, fazendo uma média de 59 e mínima de 49, que na prática se resume à mesma experiência nas 3 GPUs, enquanto a RTX 3050 fica lá atrás com apenas 47 FPS de média. Em Dirt 5, no Very High, é a primeira vitória para a RX 6600, ou quase isso, já que ela vence, mas dentro da margem de erro, o que termina num empate técnico com a RTX 3060. A RTX 2060 fica bem atrás nesse título, e mais atrás ainda a RTX 3050, que chega apenas na casa dos 60 FPS de média, mas com mínimas de 50. Em Far Cry 6, contudo no Ultra, novamente vemos a RX 6600 à frente com 100 FPS de média contra 96 da RTX 3060. Ambas bem à frente da 2060 e 3050. Porém, todas as GPUs entregam uma boa média e mínimas acima dos 60 FPS. Em God of War, no Very High, novamente empate técnico entre a RTX
3060 e a RX 6600 na casa dos 54 FPS de média e 46 de mínima. Um bom desempenho se considerarmos o preset gráfico, e com poucos ajustes já é possível ter uma média de 60 FPS. A RTX 2060 fica com 45 FPS de média e a RTX 3050 com 39 de média e apenas 31 de mínima. Em GTA V, no Very High Custom, a RTX 3060 fica à frente, mas empatada com a RTX 2060. Porém, nesse caso, todas as GPUs chegam no limite da engine, o que causa aquela instabilidade no gameplay, deixando uma margem para você aumentar a qualidade gráfica. A RX 6600 entrega boa média com 166 FPS, mas tem a pior mínima de todas, com 88 FPS, o que é menos ainda do que a RTX 3050, que ainda fez 106 FPS na mínima. Em Red Dead Redemption 2, utilizando o preset do Hardware Unboxed, todas as placas entregam uma média acima dos 60 FPS, mas a RTX 3050 já deixa as mínimas em 55. A 6600 consegue encostar na 3060 com média de 88 e mínima de 70, contra 92 de média e 73 de mínima na 3060. Ela ainda bate a RTX 2060, que faz tecnicamente a mesma mínima, mas fica 8 FPS atrás na média. Em Shadow of the Tomb Raider, mais uma vez, todas as placas entregam uma média acima dos 60 FPS, bem acima dos 60 FPS. A RX 6600 fica entre a 2060 e a 3060, com média de 130 e mínima de 100. Apenas 6 FPS a menos do que a 3050 e 5 FPS a mais do que a RTX 2060, mais 27 FPS à frente da 3050. Em The Division 2, com tudo no Ultra, a RTX 3060 fica bem à frente, com média de 98 e mínima de 77. A RX 6600 empata com a RTX 2060 com média de 86 e mínima de 69, enquanto que a RTX 3050 fica mais atrás, com 73 de média e raspando no 60 na mínima, com 57 FPS. Em Watch Dogs Legion, com tudo no high, de novo a RTX 3060 na ponta, com 94 FPS de média e 77 de mínima. A RX 6600 consegue fazer 81 de média, batendo a RTX 2060, que faz 73. Mas quando se trata nas mínimas, ela entrega a mesma da 2060 na casa dos 60 FPS. A RTX 3050 novamente fica atrás com 62 de média e mínimas abaixo dos 60 com apenas 51 FPS. Mas se tratando de uma placa de vídeo da nova geração, a RX 6600 tem suporte a Ray Tracing. Ela tem suporte, mas será que ela roda Ray Tracing em Full HD? Em Control, o RX 6600 tem a pior performance de todas as placas testadas, fazendo 27 FPS de média e 22 de mínima, pior até do que a RTX 3050 e a RTX 2060. Se comparado à RTX 3060, a diferença é de 18 FPS na média e 15 nas mínimas. Em Cyberpunk 2077, da RTX 3060 para baixo, a performance é péssima e injogável em nenhuma das GPUs, o que indica que mesmo diminuindo o preset gráfico e do RT, você vai ter uma missão difícil para qualquer coisa acima dos 30 ou 40 FPS, sendo necessário apelar para a escala de resolução, DLSS ou Super Resolution para tornar a experiência possível, mesmo em presets mais baixos. Em Dirt 5, a RX 6600 se mantém com mais dignidade quando ativado o RT e consegue um empate técnico com a RTX 3060, deixando para trás a RTX 2060 e a RTX 3050, o que só é possível graças a uma aplicação bem mais discreta de RT. Far Cry 6 é outro caso em que o impacto do Ray Tracing na performance e no visual não são tão grandes, mas aqui a RX 6600 perde para a RTX 3060 e faz apenas 70 FPS de média e 56 de mínima, o desempenho que você verá numa RTX 2060, mas ainda assim melhor do que os 58 FPS de média e 49 de mínima da RTX 3050. Em Shadow of the Tomb Raider, a situação piora bastante para a placa da AMD, que entrega uma boa média com Ray Tracing, fazendo 67 FPS, mas as mínimas são terríveis, com apenas 35 FPS, um resultado pior do que o da RTX 3050, que foi a RTX mais fraca com Ray Tracing nesse jogo, com bastante stuttering. As duas placas até entregaram a mesma média, mas a RTX 3050 faz uma mínima quase 15 FPS melhor, o que resulta numa maior estabilidade. Isso tudo sem utilizar o DLSS. Em Watch Dogs Legion, os números se embolam. A RTX 2060 e 3050 ficam bem próximas da RX 6600 em médias e mínimas, enquanto a RTX 3060 desponta com 51 FPS de média e 42 de mínima. Então, na pior das hipóteses, você consegue jogar com Ray Tracing no high em 30 FPS mais ou menos em todas as placas. Mas o recomendado é mesmo uma qualidade menor ou partir para o DLSS ou uma solução similar. Tá, mas se você quiser partir para Quad HD ou mesmo para Ultra Wide, se você subir a resolução, será que a 6600 vai render bem?
E melhor, será que as outras placas vão render bem em Quad HD? A resposta é um pouco mais complicada. Mesmo não sendo a resolução alvo para essas GPUs, é possível rodar com certa tranquilidade. Isso se você abrir mão de alguns detalhes e filtros nos ajustes gráficos. Em jogos como Dirt 5, GTA V, Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider e até mesmo Red Dead Redemption 2, é possível alcançar médias de 60 FPS ou mais, mesmo utilizando os presets dos testes, ao menos na RX 6600 e na RTX 3060. Nesse caso, a RTX 3060 à frente em todos os jogos. A RX 6600 consegue chegar perto em alguns jogos, como Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, God of War, Shadow of the Tomb Raider e Watch Dogs Legion. Mas a briga mesmo parece ser com a RTX 2060. O que fica claro é que ela consegue deixar a RTX 3050 para trás, e caso você considere essa resolução, ela traz um desempenho bem satisfatório, se torna uma opção junto com a RTX 2060. E nessa resolução, o DLSS já se torna algo bem mais importante, principalmente se você pensa em jogar com Ray Tracing. Mesmo em Full HD, ele acaba sendo uma opção bem interessante. Os testes que vocês viram aqui foram apenas com o Ray Tracing ativado, sem nenhuma solução, sem o FSR que está disponível em alguns jogos para AMD, ou mesmo o DLSS da Nvidia, que traz uma vantagem bem maior. Eu quis mostrar para vocês aqui a performance crua de Ray Tracing, onde a gente consegue perceber que a AMD realmente está bem atrás. Claro que em alguns casos, como Far Cry 6 e Dirt 5, a gente consegue ver uma proximidade maior de desempenho, mas isso é porque a aplicação é muito simples e também são jogos parceiros da AMD. Se a gente pegar, por exemplo, Control, que é um jogo que não tem parceria nem com a Nvidia nem com a AMD, a gente consegue ver que realmente a AMD está bem atrás em Ray Tracing. E o DLSS para Full HD pode ajudar, apesar de não ser uma solução perfeita, é melhor do que o FSR em Full HD, que também já ajuda a resolver o problema, e nós devemos ter em breve o RSR da AMD, que deve expandir o Fidelity FX Super Resolution para outros jogos sem precisar da aplicação por parte do dev. Mas a gente já tem também uma solução similar por parte da Nvidia, que também pode ajudar mesmo em casos que você não tenha o DLSS. Então, se definitivamente o Ray Tracing não é o foco para você, a RX 6600 traz uma performance muito próxima em Full HD de uma RTX 3060, com preço mais próximo de uma 2060, enquanto que em Quad HD ela traz uma performance mais próxima de uma 2060. Então ainda é possível utilizar ela em Quad HD, mas o foco é mesmo Full HD, onde ela se sai muito bem se comparadas às concorrentes. Em relação a preço, é bem difícil falar de valores, já que os preços oscilam bastante. Mas normalmente a RX 6600 tem se encaixado entre uma 2060 e uma 3060 e acima de uma RTX 3050. Então, apesar dela ter sido colocado como uma concorrente ou uma rival de uma 3050 em alguns casos, não é exatamente pelo preço que ela traz, ela não custa a mesma coisa do que a RTX 3050. Mas custando um pouco mais, ela traz bastante performance sobrando, ou seja, na verdade ela tem um preço de uma 2060, mas com um desempenho próximo de uma 3060, que é uma placa mais cara. Claro, se não considerarmos o Ray Tracing no DLSS, onde a performance dela não é nem um pouco próxima de uma RTX 3060. A situação, para ficar um pouco mais clara, é caso você tenha um orçamento limitado, a RTX 3050 vai conseguir te atender e trazer uma boa performance. Caso você tenha uma gordurinha a mais para queimar, você pode chegar na RX 6600 e ter uma performance próxima de uma RTX 3060, mas deixando de lado o Ray Tracing e o DLSS. Se você quer uma placa que fica no meio do caminho entre tudo isso que eu falei para vocês, é a RTX 2060. Pois é, a RTX 2060 ainda consegue trazer um bom equilíbrio, tem suporte a Ray Tracing, DLSS, traz uma boa performance também em jogos que não tem Ray Tracing DLSS, fica bem próximo da 6600 e o preço normalmente tá ali na casa da RX 6600. Então tudo vai depender mesmo do preço. A performance, elas estão relativamente próximas, pelo menos nos jogos que nós testamos aqui. É claro que dependendo da variedade de games ou dependendo do conjunto de jogos que você vai escolher, pode fazer mais sentido escolher uma placa da AMD ou uma placa da Nvidia. Em relação à temperatura, esse modelo aqui, o modelo Dual Fan da Sapphire, ele conseguiu ficar ali entre 73 e 76 graus, o que é bom, já que o nível de ruído foi bem baixo e os clocks foram bem altos. Em relação ao consumo, ele ficou ali na média dos 290 watts, batendo no máximo ali de 320 watts no Cyberpunk 2077. Então, no geral, a RX 6600 é uma placa que é bem interessante, se tornou bem mais interessante agora do que foi no lançamento, simplesmente porque ela consegue trazer mais performance custando menos, o que era justamente o problema no lançamento, o preço. Agora que ela conseguiu se encaixar melhor ali entre as placas da concorrência, ainda mais com o lançamento da RTX 3050, que posicionou todas as placas de entrada, se é que a gente pode chamar a RTX 3050 de uma placa de entrada, mas trazendo uma performance ali na casa de uma GTX 1660 Super, 1660 Ti, ela acabou por passar a régua de onde você pode começar a escolher placas com Ray Tracing. Não que o Ray Tracing na RX 6600 seja realmente um diferencial. Até tem
Funciona, dá para você usar em alguns casos, mas não é exatamente para isso que você vai comprar. A boa notícia é que o PC Express 4.0 X8 não vai afetar caso você utilize no PC Express 3.0 e ela trouxe uma boa performance bem competitiva e bem longe da RX 6500 XT, então não compare, ela está muito longe e apesar, como eu disse, de ela ter sido posicionada perto de uma RTX 3050, ela está mais perto de uma RTX 3060, portanto, basta você pesquisar os preços e ver, será que o preço está mais próximo de uma 3060 ou de uma 3050? Se a resposta for mais próximo de uma 3050, ela se torna realmente uma opção mais interessante do que a 3050, isso se você tiver orçamento. É claro que a gente tem que levar em consideração que o dinheiro não é infinito, senão a gente começa a esticar e daqui a pouco você está comprando uma 6900 XT ou uma 3090. Não, é só pegar outra que tem um pouquinho mais de performance. Mas o importante mesmo é qual das placas você escolheria. Seria na 6600, 3050, 3060 ou 2060? Qual delas você escolheria? Aliás, como é que está o seu orçamento? Dá para esticar até uma dessas placas? Não dá? E se você está pensando em comprar uma delas ali, qual é a principal característica que atraiu você a escolher ou está pensando em escolher? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!